Afonso, queria te convidar para você contar um pouquinho para a gente. Eu acho que a gente tem que também aproveitar algo, né, que outros universos, diferentes do terceiro setor que acompanha a educação, né, mas que o setor privado organizado também, né, os movimentos que estão organizados diante da urgência, que é a digitalização de serviços no Brasil, tem a nos ajudar nessa alavancagem de resultados que a gente precisa na educação, né? Eu acho que o trabalho que a Brascom faz é fundamental nessa linha, né? E não é trivial, né, Afonso, conseguir juntar todos esses atores para o diálogo, né? Muitos deles com as suas certezas, né? E essa costura direcionando esse caminho para o aumento do uso da tecnologia, pela tecnologia, para a tecnologia. Vai ser muito bom te ouvir. Primeiro, queria agradecer a presença aqui, né, o convite. Priscila, é sempre uma satisfação poder estar aqui para uma conversa tão importante. E acho que o primeiro ponto que eu já queria colocar, você falou de universos diferentes, mas são universos que precisam estar juntos. Na verdade, a gente tem que juntar. Então, é sobre isso que eu vou falar aqui. E já começo comentando, na hora que você me chamou para vir aqui para o palco, eu estava no celular, porque eu estava mandando mensagem para a Roberta, que está ali, que é a nossa diretora de projetos de educação. De tudo que você estava falando aqui, eu já estava falando para ela, Roberta, temos que ver isso, temos que ver aquilo, isso aqui. Vocês... Então, porque já estava aqui online, real time, né? Eu já me comunicando com ela lá. Então, temos que ir atrás disso, isso aqui vai ser muito importante. Então, foi justamente porque eu estou vendo aqui que tem muita coisa que a gente tem que trabalhar pelo Brasil. E eu não sou do setor de educação, né? Eu sou do setor de tecnologia, minha carreira toda, mas eu sou um que... não é nem que eu acredite que a educação é importante. Eu sei que ela é importante, né, em todas as frentes, mas especialmente no setor de tecnologia, onde eu vivi nos últimos 35 anos, toda essa questão da dificuldade do Brasil de formar pessoas em tecnologia, né, e eu sei que isso é uma pontinha do iceberg de um desafio muito maior que o Brasil tem, que vocês conhecem muito mais a fundo do que eu conheço, né, principalmente no dia a dia, lá na frente de trabalho da sala de aula e tudo mais. Então, o que a gente vai falar aqui um pouco? A Brascom, só para rapidamente vocês saberem, é a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, né, e Tecnologias Digitais. É uma associação hoje que conta com cerca de 100 empresas diferentes e de todo o espectro de tecnologia. A gente tem desde empresas pequenas, né, que acabaram de sair do estado de startup, até empresas muito grandes, gigantes. A Telefônica Vivo é uma das nossas associadas, por exemplo. A gente tem empresas nacionais, multinacionais, empresas brasileiras que viraram multinacionais, empresas nacionais que vieram para cá e daqui prestam serviços para clientes globais fora do Brasil. Então, a gente tem de tudo: hardware, software, integração de sistemas, data center, conectividade, telecom. Então, é um espectro bastante grande, é isso que eu represento aqui, né, ao falar em nome da Brascom. E dentro da Brascom, a gente, há cerca de 2 para 3 anos, no nosso planejamento estratégico, a gente definiu trabalhar em 2 grandes linhas, 2 jornadas, que são complementares e não existem uma sem a outra. Uma é a jornada das tecnologias, ou seja, o que o Brasil precisa se desenvolver, no que o Brasil precisa se desenvolver para ser uma nação mais tecnológica, e a jornada dos talentos. Ou seja, tudo isso se faz com as pessoas. A gente precisa ter as pessoas para construir. Essas 2 jornadas estão intimamente ligadas, né, conectadas, e elas precisam andar como 2 pernas que andam em conjunto. E falando, então, da jornada de talentos, a gente parte aqui de uma visão de Brasil. Eu não estou conseguindo passar aqui, vamos lá. Tá? Que é justamente essa questão. Eu vou aqui trazer uma visão que complementa a discussão. A gente está falando de ensinar com tecnologia, isso é um avanço absurdamente grande que o Brasil precisa ter, mas para a gente ensinar com tecnologia, a gente precisa ter a tecnologia, e aí a gente precisa ter a formação em tecnologia. Então, a gente precisa ensinar a tecnologia, né? Falamos muito aqui, tem que ensinar para os professores, né? E você está um caso aqui que a Brascom viveu isso na prática, mas a gente precisa formar a população de modo geral, tanto os profissionais que entram no setor, como a população em geral, porque hoje a tecnologia está literalmente na palma das nossas mãos, na palma da mão de todos os cidadãos. Então, a gente tem que olhar esses 2 aspectos e com uma visão de jornada
desde a infância até a maturidade. Eu gostei muito de já ouvir falar aqui, né, porque aí eu particularmente, pessoalmente, já acredito nisso, mas isso faz parte do trabalho da Brascom. Esse olhar tem que começar na formação desde a infância e tem que pegar até o profissional que vai se requalificar. A gente fala muito, a tecnologia vai fazer um displacement, vai acabar com o emprego, na verdade vai fazer um displacement, né, vai fazer uma mudança desses empregos, e a gente precisa requalificar o profissional maduro, porque senão esse emprego vai para fora, porque em algum lugar ele vai para fora do Brasil, né, e a gente vai ficar aqui com mais gente sem os empregos. Então a gente precisa olhar também essa jornada toda, e quando a gente olha essa jornada dos talentos, a gente está olhando tudo isso. E aí isso é justamente a inclusão, né, dessa população, desses brasileiros dentro do setor produtivo. E realmente eu não estou conseguindo passar aqui. E aí dentro disso, a gente há pouco mais de 2 anos elaborou, e ao longo do ano passado foi apresentada uma proposta de uma visão estratégica do Brasil para o desenvolvimento tecnológico. Então, isso chama-se Plano Brasil Digital 30+, o movimento Todos pela Educação, né, tem apoiado e se envolveu nisso desde o começo, mas basicamente porque a gente acredita que, com essa transformação digital, primeiro, a gente reduz a desigualdade social, ou seja, o gap social só vai aumentar se o gap digital não for cortado desde o início. Segundo, a gente cresce o Brasil. Né? Tecnologias digitais estão hoje em todos os setores da economia, então esse crescimento do Brasil e geração de riqueza e tudo que isso traz para o desenvolvimento social são puxados pelo digital. E a relevância no contexto global. Isso é um jogo global, né? Tanto para as empresas jogam no jogo global, como os empregos hoje são um jogo global. A gente tem muitas pessoas daqui trabalhando para fora, e esses empregos vão migrar para onde para os países que estiverem mais avançados, e a gente não pode deixar isso acontecer, né, do Brasil ficar fora. O próximo slide fala, então, qual é o core, né, dessa proposta. Essa proposta foi elaborada inicialmente pela Brascom, junto com o apoio da ABS, que é a Associação de Software. A gente levou isso através do Conselhão para o governo federal. O presidente Lula recebeu isso. Isso hoje está sendo levado através do CIT Digital, que é o Comitê Interministerial de Transformação Digital. Mas não se trata de governo, se trata de governos, então nível federal, estadual, municipal. Então já tem vários municípios que já estão abraçando isso. Nova Lima é um que já inclusive passou uma lei para usar esse modelo. Governos estaduais que estão interessados, e também governos no tempo, de hoje, de amanhã, de depois de amanhã. Isso aqui é a visão de Estado, de país e não de governo atual. São 6 grandes pilares. O primeiro fala de infraestrutura, e ali dentro a gente está falando de conectividade, de escola conectada, né, e tudo que vem junto com isso. Mas tem 2 ali né, o segundo é muito importante, porque o segundo define qual é a vocação do Brasil, o que a gente quer investir, o que a gente quer fazer, o que a gente vai usar pronto, né, para a gente não ficar gastando tempo em tentar desenvolver algo que já está pronto. A gente pode fazer melhor uso do que já existe. Mas os 2 pilares que estão aí em destaque são justamente o de educação, formação de pessoas para a carreira digital. A gente precisa, isso é um problema de escala, né? E a questão toda da inclusão social, que vem através da inclusão digital e todo o combate à desinformação, né? E aqui a gente está até expandindo isso aqui, mas aqui a gente fala de letramento digital da população, a gente fala de combate à fraude, à desinformação, que gera, né, fake news, que gera fraude, que gera, enfim, tudo que isso traz. Então, essa visão ela é sustentada ali embaixo por uma articulação. Isso é que é o ponto mais importante, que eu ouvi já vários falando aqui. Isso aqui não vai funcionar. Tem muita coisa boa acontecendo no Brasil, em todas as frentes que você for olhar aqui. O que a gente precisa fazer como país é conectar isso, fazer isso tudo andar junto, né? Ter as formas de, seja no setor privado, seja com o setor, né, seja com o setor privado, com o terceiro setor, com a academia e com os governos, de novo, no plural. Tudo isso a gente tem uma articulação, e algumas coisas vão ter que acontecer com esse conjunto todo trabalhando junto, outras vão ser pontualmente, né, um setor com o outro trabalhando. Então, é isso que a gente quer fazer acontecer. O setor, né, o governo federal já tem abraçado essa visão, vários governos estaduais e municipais. No setor privado, a gente trouxe a entidade de setores que não são de tecnologia, então o Fiesp, nós assinamos agora um acordo com o Senai Nacional para fazer uma formação em larga escala de tecnologia, usando a rede, a capilaridade e a escala que o Senai tem no Brasil todo. A gente tem a FEBRABAN, e a gente precisa de vocês.
Tá? Então, eu agradeço, Priscila, que desde o início você, também como membro do Conselhão, abraçou essa ideia, mas assim a gente tem muito mais necessidade do terceiro setor de educação, que tem o conhecimento, a capacidade, a visão, né, o alcance, né, a capilaridade onde chega, onde as empresas não podem chegar e a gente não tem nenhuma pretensão de chegar sozinho. Então, aqui tem um trabalho para fazer em conjunto, né? E aí aqui eu só vou passar rapidamente alguns números, quer dizer, realmente é uma questão de escala, nós estamos falando aí da ordem de déficits anuais perto de 100 mil empregos, esse déficit está diminuindo, hoje você tem mais formação, aí tem uma questão de qualidade, o estudo que a gente fez com a Fundação Telefônica Vivo mostra as dificuldades de você colocar pessoas na base dessa carreira de tecnologia, que se a gente não resolver isso, a gente vai ficar rodando no mesmo lugar, enxugando gelo, porque não vai entrar gente nova. Estivemos com o ministro do Trabalho semana passada e estamos iniciando uma conversa de como incentivar essa contratação de pessoas na base da carreira em tecnologia, né? A gente acredita que o ensino técnico profissionalizante vai ser fundamental para a gente mudar esse jogo no Brasil, isso é indiscutível, né? O próximo slide justamente então fala dessa questão da infraestrutura, e aqui rapidamente passar um exemplo no próximo slide, por favor, que é uma escola que um dos nossos associados, né, dentro de um programa global que ele tinha uma verba que a gente, então, a Brascom, fez essa infraestrutura em Itatiba, né, e só para resumir aqui, quando eu estive lá há cerca de 2 anos, os professores me falaram exatamente isso. O primeiro semestre, a gente criou lá 2 laboratórios, né, um de mídias digitais e um de web, programação web, e os professores falaram, o primeiro semestre eu consegui dar aula, o segundo está sendo difícil, o terceiro eu não tenho a menor ideia. Então, a questão que vocês estão trazendo aqui dos docentes, a gente sabe que é fundamental. O Plano Brasil Digital tem lá o seu capítulo para a gente também trabalhar nisso. E, de novo, precisamos de vocês, que são os que entendem dessas dificuldades, de quais caminhos que a gente pode trilhar. Mas a gente aprendeu muito também na questão da infraestrutura. Não basta colocar a infraestrutura, mas, na prática, como é que você mantém isso depois? Quando cai um equipamento de Wi-Fi, alguém tem que ir lá consertar. E muitas vezes a escola fica, opa, e aí, o que eu faço? Então não é só implementar, ter o dinheiro de implementação, mas a continuidade disso. Às vezes é uma rede elétrica que tem problema e você não consegue plugar os computadores. Então, são aprendizados muito importantes que a gente teve e a gente está aqui à disposição para conversar sobre isso. E eu vejo aqui muitas coisas, um exemplo de Mato Grosso que foi colocado aqui, acho que já é uma forma de levar isso em escala, né? E aqui, só para a gente fechar, né, o próximo slide fala um pouquinho dessa carreira, né, um mercado, hoje, mais de 2 milhões de pessoas, ganhando 2,5 vezes o salário, a média nacional, ou seja, vejam o que a geração de riqueza pode trazer aqui para as pessoas que estão. E o slide mais importante, que eu acho que é justamente esse aqui, de essa conexão e articulação de todos os atores. Aqui nós estamos falando de escolas, nós estamos falando de empresas, nós estamos falando de governo, nós estamos falando de financiamento, nós estamos falando do aluno, nós estamos falando do jovem, ou da infância, estamos falando do profissional requalificado. Tudo isso a gente precisa articular. A Brascom se vê como não mas um articulador, né? É isso que a gente quer se voluntariar e fazer esse papel de articular, ajudar o Brasil a ter essa articulação. Então, eu estou aqui à disposição para conversar depois, a Roberta que está ali, também, tudo que vocês puderem trazer para esse debate, para essa discussão e principalmente para o trabalho de mangas arregaçadas que a gente tem aqui, tá bom? Muito obrigado.